Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aí para mais um vídeo artigo. Hoje você, meu amigo ciclista, meu amigo que gosta de pedalar, atleta, ciclista amador, apaixonado pela bike, fiz um artigo pensando em você, principalmente falando em dor no joelho, tá? Dor no joelho é uma coisa bastante comum, né? Principalmente para quem tem um treinamento mais regular, né? Na verdade, assim, né? Eu estou orientando um TCC agora, um aluno nosso aí, né, Luiz Fernando? E que a gente está tentando investigar um pouco sobre a prevalência de dor, lesões no ciclismo. A gente tem poucos relatos de lesões, mas a gente sabe que a dor no joelho é uma coisa bastante comum. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Não esquece aí de se inscrever no canal Estudando com o Professor Tigman. Quero compartilhar com você o meu conhecimento, mas eu preciso que você me ajude a se inscrevendo, curtindo, fazendo comentários, enfim, divulgue o conhecimento aí para quem puder, né? A ideia sempre é trazer um artigo científico, de boa qualidade, de uma referência aí que a gente possa ajudar vocês a construir o conhecimento. Veja bem então, trazendo aqui um artigo que ele tem uma coisa diferente, né? A ideia desse artigo de revisão aqui, que é uma revisão narrativa, não é simplesmente trazer uma prevalência de lesão, quantos por cento sente dor, quantos não sente, mas sim tentar investigar o que a gente sabe sobre fatores relacionados a esta dor de joelho. Então é um artigo bastante audaz na perspectiva do seu objetivo, porque sempre que se fala em estudos com lesão é tudo muito complicado, né? Estudos com lesão são complicados porque a gente sabe que a vida da gente é multifatorial, né? Pô, o cara está com dor no joelho, é do ciclismo ou é porque ele trabalha num lugar onde fica agachado? O cara está com dor no joelho porque a família toda teve problemas de joelho a vida toda? Então, é só para entender que quando se fala de estudos com lesão, as coisas são muito delicadas e a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma interpretação equivocada dos dados, ok? Bacana desse artigo, um amigo meu, Rodrigo Bini, né, provavelmente na época do seu pós-doutorado, sanduíche, quem sabe na Austrália, publicou esse artigo, um grupo muito forte aí que se formou na URGS e a galera tem aí publicado bastante material sobre o ciclismo, tá? 2019, se eu não me engano, 2018, Journal of Sports Medicine, ok? Então, assim, a gente sabe que as lesões no ciclismo vêm de traumas, né, lesões traumáticas por acidentes e tudo mais, e a gente também sabe que temos lesões por um excesso de utilização, né? E que essas são mais difíceis da gente poder identificar pelas causas multifatoriais, como havia falado anteriormente. Alguns dados trazem que a dor no joelho varia de 15% a 33%, sendo ela mais prevalente entre ciclistas amadores, né? Em torno de 27%. Tem aí um quarto dos ciclistas com dor no joelho. E entre os profissionais, em torno de 15%, percentual baixo um pouquinho mais. O que se sabe até então, né, em termos de elementos introdutórios? Existe uma associação com outras atividades esportivas, né? O ciclismo às vezes não é de forma isolada. Existe relação com o desalinhamento da bicicleta, né? O mau uso, regulagem da mesma. Às vezes a inexperiência ou a falta de condicionamento desse ciclista, e também devido a um uso excessivo, né? Percursos de longa distância que pode causar esses problemas, tá? Ainda a gente tem a ver com a altura de banco, que vai ser discutido, né? E aí, nesse sentido, a gente tem pouquíssimos estudos que tenham feito estratégias experimentais, né? É difícil fazer um estudo experimental para investigar dor, mas alguns indícios a gente conseguiu encontrar aqui, tá? Então, o objetivo... e ainda, né, sabe-se o quanto existem relações com a flexibilidade, com a força, né, com a questões, né, do próprio do sujeito. Bem, então o objetivo aqui, né, isso é uma coisa importante se deixar bem claro, que o estudo ele quer investigar os possíveis fatores associados a essa dor articular. Então, são estudos bem específicos. Bem, vamos lá. Critérios de inclusão. Foram utilizados estudos originais, né, modelos experimentais, tanto com os ciclistas recreacionais como competitivos, com e sem dor, né, fazendo algumas comparações. Foi avaliado, então, o relato dessa dor, né, podendo ser o que ela poderia, as causas que implicariam essa dor.
Não participaram, obviamente, sujeitos com dor no joelho que não eram ciclistas, obviamente foram excluídos. Importante, não foram participar da amostra estudos com triatletas, né, que também participam com o ciclismo, mas não só isso, porque daí a corrida poderia confundir os fatores, né. E também os estudos com lesões traumáticas, né, com pancadas, acidentes, também foram excluídos. Então era basicamente com o treinamento, com o uso do ciclismo. Bem, a qualidade dos estudos foi avaliada por uma escala de 20 pontos, tá? Eu já vou logo trazer. Bem, então, resultados quanto ao que a gente conseguiu trazer até aqui. Apenas 10 estudos foram localizados tentando trazer esse foco mais causa e efeito por conta do ciclismo. Principalmente com medidas biomecânicas, com a parte de cinemática, né, ângulos de diversas articulações, a parte da cinética com as forças e torques das articulações, a parte de mensurações de eletromiografia com ativação muscular, também com a percepção de conforto, né, durante várias atividades e avaliações diversas como dinamômetros de cinética, etc. e tal, ok? Bem, em termos de qualidade de estudo, já é importante ressaltar que nós temos apenas um estudo com baixa qualidade e outros 9 com qualidade mediana. Nenhum estudo dos 10 localizados foi com alta qualidade. E aqui na tabela 1 apresenta os critérios por conta disso, né? Então, de novo, estudo com lesão é muito difícil, gente. Então, vocês têm que entender isso. A gente não pode sair dizendo aí que tal atividade causa lesão, tal atividade machuca. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente afirma tais afirmativos. Bem, o que é importante trazer como introdução dos resultados inicialmente, né? Um conceito básico é que ciclistas com dor no joelho apresentam maior adução do joelho e maior dorsiflexão do tornozelo. É um primeiro ponto. O que é isso, né? É a realização do movimento com o joelho, trazendo esse joelho para dentro da bicicleta, né? É um movimento de internalização do joelho, né? Bem como o maior movimento de dorsiflexão, quando o pé vai, com o dorso do pé vem para cima, né? Quando você faz isso. E eles já vão trazer um pouquinho mais de informações sobre isso. Isso também, outra informação, trazendo maior ativação, uma diferença na ativação da musculatura anterior do quadríceps em relação aos isquiotibiais. Também, os resultados foram pouco claros, observando o momento do joelho, ou seja, a força que o joelho faz. Não conseguiu encontrar, no transcorrer do pedalar, não se encontrou diferenças nesse torque produzido no joelho. Também não foram encontradas diferenças no ângulo de flexão do joelho, né? É a história do banco mais alto, banco mais baixo. E também o foco da dor foi relacionado principalmente à região anterior do joelho. Então, um momento inicial de introdução, desculpe, seria sobre isso. Vamos detalhar um pouquinho mais disso na discussão. Vamos lá, então. Eu fiz aqui algumas traduções para me ajudar, porque nós temos bastante palavras técnicas específicas do ciclismo que, às vezes, para mim não é tão tradicional. Primeiramente, tá? Ciclistas com dor no joelho apresentam maior projeção medial do membro inferior. Tá? Por quê? Porque quando ele faz essa projeção medial, ele busca com isso aumentar a sua potência no momento da pedalada, principalmente naquela pedalada entre 12 e 6 horas, né? A pedalada de descida do pé. Né? Muitos usam sapatilha e fazem força também na subida, mas aqui a gente está falando da fase de descida. Então, projetar o joelho para dentro, fazendo maior dorsiflexão do pé, do tornozelo, faz com que ele produza mais força. Contudo, existe essa associação de dor por conta desse relato. Ainda, né? Por que isso dói? Porque existe uma redução da área de contato da patela com o fêmur. Né? Quando você muda o seu movimento, o nosso joelho não foi projetado para fazer um movimento de adução, né? De um joelho valgo. Nosso joelho foi projetado para fazer flexões e extensões. Então, quando você faz isso, você reduz a área de contato da patela, né? E também, os estudos têm mostrado um atraso na ativação do vasto lateral do quadríceps, na parte de fora da coxa, e uma antecipação no vasto medial.
Essa discussão de ativação de vastos mais ou menos de um lado ou de outro é muito controversa também. Mas o que os estudos mostram é isso, que o vasto medial acaba contraindo antes e, quem sabe, puxando essa patela mais para o meio, né? Contudo, olha só que interessante, nenhum dado foi encontrado quando os ciclistas não lesionaram forçaram a projeção medial dos seus joelhos. Então, os caras fizeram um estudo experimental com ciclistas sem dor, pediram para eles fazer esse movimento mais projetado para dentro e aí não encontraram nenhum dado relativo à lesão. Muito bem, então esta é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, né, ainda dizendo que nenhuma evidência sobre o controle dos adutores e abdutores de quadril foi demonstrado que poderia ajudar a determinar a razão de projeção medial do fêmur. Então, essa diferença entre adutores e abdutores de quadril, né, principalmente o adutor magno, também não foi encontrado. Então, bem, não foram os vastos, né? Bem, não foi adutor-abdutor. O que poderia ser? Uma outra possibilidade deste movimento, né, seria uma ativação diferenciada do adutor de quadril, principalmente o magno, e os rotadores externos do quadril, o glúteo máximo. Então, o glúteo máximo ele é responsável por esse movimento de puxar esse quadril para fora, né, como um rotador de quadril. Isso é muito percebido em corredores. Em corredores a gente trabalha muito o aspecto de desequilíbrio dessas musculaturas. E lá é mais evidente esse tipo de coisa, né? No ciclismo isso não foi tão evidente assim. Então, assim, uma adução, por exemplo, uma adução forçada do quadril, né, leva a um aumento da ativação dos adutores de quadril e forças maiores aplicadas aos pedais. Então, foi que eu falei isso anteriormente. Isso leva a um aumento da força de cisalhamento lateral do joelho, ou seja, o joelho acaba criando maior fricção na parte lateral, o que poderia desencadear maiores taxas de dor. Contudo, nenhuma evidência foi concretamente apontada sobre isso. Ok? Então, de novo, recapitulando, nós temos uma posição mais projetada para dentro, que poderia ser uma diferença na ativação dos vastos, não foi visto isso em pessoas que não têm dor. Nós poderíamos ter uma diferença entre adutores e abdutores de quadril, também não é uma evidência muito concreta sobre isso. Nós poderíamos ter uma diferença sobre os adutores de quadril e os rotadores externos, com o glúteo máximo, também não foi visto isso. Então, nenhuma evidência tão concreta poderia ser afirmada quanto ao que leva realmente à dor muscular. A dor do joelho, desculpe. Ainda, nós falamos um pouquinho, aqui tem um detalhamento dos estudos, outro aspecto, e veja bem que interessante aqui, falando sobre a baixa altura do selim, né, o banco mais baixo. A gente sabe que ciclistas com dor, né, muitas vezes, mesmo eles usando o banco mais alto, mesmo tendo feito um estudo de cargas no joelho, mesmo assim ele sente dor. Então, o banco baixo ainda também é controverso, porque normalmente o ciclista que apresenta dor, e aí nós temos mais os profissionais, eles já fazem um controle da sua postura na bicicleta, né? Então, a gente não tem tanta certeza quanto a isso. O que se sabe é que sim, bancos mais baixos geram uma pressão maior na patela e no fêmur, né, fazendo com que eu tenha maiores contatos da patela com o fêmur, bem como, né, compressão dos tecidos moles. E aí é interessante observar, né, que parece assim, então, que existe um ponto ideal de platô dessa força, né? Nem muita força, nem pouca força da patela sobre o fêmur, que seria de uma altura altura mais ou menos do trocante do fêmur, né? Em torno de 100%, ou seja, a altura dela para mais 4% ou menos 4%. Muito bem. Ainda um outro fator, né, que os autores trazem, mostrando que as alterações da posição do banco, do selim, né, tanto na sua inclinação como o próprio formato, foram testadas e foram positivas quanto à dormência do períneo e da dor lombar, né? Então, assim, existe uma associação de desconforto da região perineal
e da dor lombar em relação ao banco. Então, sim, a gente pode ter, mas de novo, em relação ao joelho, isso não foi documentado. Bem, então, finalizando, né, o que a gente pode constatar e finalizar? Que o fator principal associado à dor do joelho não está na altura do banco, né, não está relacionado à posição do selim, mas muito está relacionado à posição do pedalar com o joelho direcionado para dentro e uma maior dorsiflexão do tornozelo. Tá? E essas alterações podem estar relacionadas com o quadríceps ou com quadríceps e isquiotibiais, onde a gente poderia ter uma avaliação maior desta carga. Né? Então, o que a gente tem que tentar fazer? Principalmente, avaliar a força e a mobilidade do quadril, ver até que ponto esse quadril consegue manter um alinhamento no momento do pedal, e também uma avaliação da ativação dos vastos laterais e mediais do quadríceps. Certo? Então, isso, gente. Tá? Causas, deixa eu abrir aqui, causas da dor no joelho em ciclistas ainda são pouco específicas, mas provavelmente essa posição de direcionamento do joelho para a parte interna, com a dorsiflexão do tornozelo, seja a causa principal. Se isso vem de desequilíbrios musculares, ainda não está muito claro, mas provavelmente esta é uma das causas. Certo? Agradeço aí, compartilhe o material aí, curte com seus amigos aí, bom pedal, cuidado no trânsito e a gente se vê por aí. Valeu, um abraço!